Olá, irmãos, a graça e a paz sejam convosco. A nossa devocional de hoje se encontra no Evangelho de João, no capítulo 9, dos versos 1 a 12. Eu chamo a atenção para alguns versos, o verso 1 e os versos de 5 a 7. Está escrito: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Disse: Estou no mundo e sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou-os aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Nós entendemos que o dom da vista concedido por Jesus àquele cego, ele põe em relevo a questão da fé e da obediência ao que Deus nos manda. O cego, ele não possui nenhum recurso, ele não tem recurso material, ele não tem recurso natural para obter a sua visão. Ele depende apenas de um poder divino. E Jesus, ele tem esse poder. Porém, o mestre exigiu daquele cego de nascença obediência e fé. E isso nós vemos no registro e na atitude daquele homem. Jesus, ele cospe no chão, faz lodo e unta os olhos daquele cego e manda que ele vá lavar-se lá no tanque de Siloé. Cada caso, Jesus trata de forma muito específica ao realizar os seus milagres. Por exemplo, o servo do centurião lá de Cafarnaum, quando Jesus foi para curá-lo, Jesus desceu à cidade de Cafarnaum e, estando lá na cidade, não precisou ir à casa do centurião. No meio do caminho, com apenas uma palavra, Jesus proporcionou a cura daquele servo. Outro caso é a filha de Jairo. Ela está gravemente doente e alguns já há tempo falecida. Então Jesus vai à casa de Jairo, Jesus vai até o quarto onde está a menina e, tomando-a pela mão, restabelece a vida daquela menina. No caso do cego Bartimeu, um pedido. Jesus pergunta para ele: que queres que eu te faça? Ele diz que eu torne a ver. E Jesus assim restabelece a visão. Então, cada milagre de Jesus há uma forma assim muito particular dele agir. Nesse caso, esse cego de nascença, ele recebe uma ordem. E obedecer à ordem de Deus é a coisa mais importante que nós podemos fazer nesta vida. Há um registro de alguém que recebe uma ordem de Deus, mas toma outro caminho e se prejudica por causa disso. É Saul. Está escrito no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, no verso 22. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios, quando em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que gordura de animais. Saul foi rejeitado por Deus por causa da sua desobediência. Quando Deus havia dito que era para ele exterminar tudo, ele guardou para si alguns despojos de animais para depois fazer sacrifício. Então a rejeição foi por causa da desobediência, porque está escrito: Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que gordura de animais. Então Saul reservou para si esses animais para fazer um sacrifício, para prestar um culto a Deus, quando simplesmente ele deveria ter obedecido à palavra de Deus. Por melhor que sejam as intenções humanas, atos isolados de louvor, eles não podem compensar a falta de obediência. Isso é uma lição muito importante para nós. Obedecer a Deus é a coisa mais importante quando se trata de relacionamento com Ele. Então, toda aquela ação daquele cego de nascença ter que ir até o tanque de Siloé para lavar os olhos, por que toda essa ação? Tem um propósito, tem uma finalidade, é para chamar atenção para a pessoa de Jesus, porque o tanque de Siloé se chama enviado.
E quem é o enviado de Deus para esse mundo? Quem é que traz luz para esse mundo de trevas? Então, nesse ato, então Jesus está chamando a atenção para si. O ato de obediência não foi a causa do milagre. Vale a pena destacar isso. A causa do milagre é o poder de Deus, que foi, no caso, manifesto por Jesus. Assim, a obediência e a fé, elas cooperaram para a cura daquele homem. Porque na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, está escrito: aquele que se aproxima de Deus, é necessário crer que Deus exista, que Deus é bom ou galardoador daqueles que o buscam. Foi essa atitude, então, daquele cego de nascença. Assim, na vida espiritual, também, o agir de Deus, ele não se consegue sem a fé e sem a obediência. As duas coisas, elas cooperaram para a cura daquele cego. Tudo é possível ao que crer. Obediência à palavra de Deus. Ela aumenta o nosso conhecimento acerca das verdades cristãs. Ela proporciona um relacionamento mais profundo com Deus, o sentir Deus mais próximo de nós. A obediência à palavra de Deus, ela intensifica a nossa esperança. Porque muitos problemas do coração humano, muitas angústias da alma, muitas enfermidades do corpo e muitas crises existenciais, elas só se resolvem com a graça e com o poder de Deus. Portanto, é necessário que tenhamos fé e sejamos obedientes à palavra de Deus. O milagre só Deus pode fazer, mas existem atos que são próprios, que cabem a nós. Portanto, o que é concebível, o que é necessário que venhamos a fazer, então nós temos que fazer. E o que é ato de Deus, com certeza Ele o fará. Que Deus assim possa nos abençoar. Mantenhamos a nossa fé e obedeçamos sempre a palavra de Deus. Que Ele nos abençoe. Nós nos vemos na próxima devocional.